Muito boa tarde. Estamos aqui na Galeria do Porto Maputo com dois autores, dos mais importantes autores da língua portuguesa, Mia Couto e José Eduardo Ogalusa. Teremos outros convidados ao longo desta tarde, onde vamos relançar um magnífico livro, Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Estes livros destinam-se primordialmente a prover bibliotecas públicas e escolares no intuito de promover o gosto e o hábito pela leitura. Mia Couto é, indubitavelmente, um dos autores moçambicanos de maior reconhecimento. Obteve no estrangeiro, com traduções de suas obras para diversas línguas e prémios, um reconhecimento jamais obtido por nenhum outro autor moçambicano. O livro Terra Sonâmbula foi considerado um dos principais livros africanos do século XX. No entanto, Mia Couto tem uma longuíssima obra literária que percorre territórios como a poesia, o conto, o romance, o teatro. Fala-se pouco do teatro que Mia Couto faz, ou que fez. Estreou-se em 83 com um livro de poemas, Reis de Orvalho. 3 anos depois publicou um livro de contos, Vozes Anoitecidas, que irá revelar um dos extraordinários escritores de língua portuguesa, pela soberba reinvenção da língua, pelo remanejamento da língua portuguesa e até pela recriação de neologismos. José Eduardo Ogalusa, com quem terei mais tarde também o prazer de apresentar o novo livro que ele tem, que está a lançar em Moçambique, que é Os Vivos dos Outros, está aqui connosco. É igualmente um escritor de reconhecimento internacional, de origem angolana, é angolano, pese embora, como eu digo, e citando, por assim dizer, um antigo ministro moçambicano, é uma espécie, é o nosso cunhado, dado que se casou com uma moçambicana. O ministro moçambicano, a propósito de Camões, dizia que o Camões é nosso cunhado, porque nos 12 anos que o Camões esteve na ilha de Moçambique, ter-se-á apaixonado por alguma moçambicana. Vamos falar esta tarde de Terra Sonâmbula. Teremos, para além do Ogalusa, que é nosso convidado, outros convidados, como a Rita Chaves, que está em São Paulo, que entrará nesta emissão em Zoom. Teremos como convidados o editor e representante da Fundação Fernando Leite Couto, Celso Mianga. Estamos na Galeria de Porto Couto, como eu digo. Mas o importante, Mia Couto. Também teremos o Gemus, que é o autor de uma belíssima capa desta edição, desta ilustração. Eu queria apresentar-te, Mia Couto, trato por tu porque somos amigos, isto é um reencontro, finalmente, de velhos amigos. Reapresentar-te é uma redundância. O importante era falarmos do livro, falarmos do hoje, falarmos daquilo que te preocupa como escritor, como autor, reapresentar este texto ao trânsito dos leitores. Eu deixar-te a palavra sem digamos, te inibir em termos de perguntas e respostas. Está bem. Nelson, muito obrigado por este convite, muito obrigado por esta iniciativa que tiveste. Este livro está muito bem acompanhado por outros livros que eu acho que representam aquilo que é, digamos, quase uma espécie de pilares. Eu estou a excluir o meu, não posso classificar o meu, mas estou bem acompanhado por essa gente que, ao nível do texto poético, ao nível do texto de romance, foi construindo aquilo que serão os grandes pilares antes e depois da independência, não? E o facto desta coleção se destinar, sobretudo, a fornecer material para as bibliotecas, para as escolas, eu acho que isso é uma iniciativa de tirar o chapéu. Então, eu não sei sobre este livro, é um livro que eu escrevi quase em negação
desse propósito que tinha, que era um propósito quase de catarse, não é? Este livro foi construído nos últimos anos da Guerra Civil. Exatamente. Então eu acreditava, mas acreditava convictamente que eu nunca seria capaz de acabar essa história enquanto não acabasse essa outra tragédia que era a própria guerra. Não é? Portanto, eu pensava que era preciso chegar ao território da paz para poder olhar assim, com alguma distância isto que o livro trata. Mas o livro não trata sobre a guerra, o livro trata sobre... Quer dizer, ele tem este cenário da guerra, mas é um livro que fala disto, que é um pouco uma constante no meu trabalho, que é a procura da identidade, ou das identidades que são sempre múltiplas, são sempre Que é plurais. muito tema do Ogalusa, não é? Sim, Também esta questão da identidade. Exatamente. Eu nem sei se não é o tema... Ou o tema dos escritores africanos, por assim dizer. Ou de todos, se calhar. Andamos todos à procura dessa coisa tão básica que é tentar saber quem é que somos, e como pessoa individual, como coletividade, não é? Acho que, assim como primeira deixa, não sei se o Zé queria falar, mas não queria falar muito sobre o meu próprio trabalho, talvez a gente depois possa conversar Não, sobre... mas este livro, antes de passarmos para o Ogalusa, quando tu publicas este livro, uma das personagens está à procura, para além da sua identidade, Sim. do seu futuro, não é? Para além do seu passado, do seu futuro. Sim. 20 e tal anos depois, de um livro que narra com toda a sua dramaticidade o tempo da guerra que nós vivemos, como é que tu vês esse futuro que aquele rapaz procurava, que é uma das personagens do livro? Boa pergunta. Desculpa só, é mais de 20 anos, não? Sim, Quando sim. é que o livro foi escrito? 92. 92. 92. Então, 30 Quase 30 anos. Quase 30. 30 anos. Como é que tu vês? Nós continuamos, e numa circunstância que nós vivemos hoje, Eu acho estes que fantasmas da sim. guerra, não é? Eu acho que há uma coisa que é da circunstância moçambicana, que é estes dramas que vivemos, que a guerra continua a ser uma coisa, infelizmente, presente, não é? Mas eu acho que há uma condição que agora me parece quase generalizada, quer dizer, eu acho que o futuro deixou de ser visível, não só para a minha geração, mas para os jovens, não só para Moçambique, mas se perguntar a um jovem qualquer do mundo como é que ele vê esse futuro imediato, eu acho que é muito pouco provável que ele tenha alguma certeza, não sei, porque me parece que é quase inevitável falar da pandemia, a gente fala sempre agora da Covid, mas a Covid só veio substanciar uma coisa que já estava lá, quer dizer, que é um sentimento de desproteção, de desamparo, não é? De repente, todas as grandes narrativas, e a gente está a construir aqui um... Acreditas que a literatura pode ser isso? A literatura pode ser esse lugar de consolo, de consolação? Só começar por dizer que parece-me importante dar os parabéns, felicitar a iniciativa desta publicação, deste conjunto de obras. Primeiro, enfim, a quem teve a ideia de fazer isto, mas também a ti que fizeste a seleção, não foi isso? Parece-me que é um conjunto daquilo que a gente poderia chamar de clássicos da literatura Moçambicana, sim. O que é um clássico? Um clássico é um livro que passa de geração em geração e que não envelhece, não é? Continua a ser lido como se tivesse sido publicado ali, com a mesma importância, até vai aumentando de importância.
É o caso de todos estes livros, começando pelo Cão Tinhoso, que já era um clássico, quer dizer... É talvez o primeiro clássico da exatamente. nossa ficção, não é? Já nasceu clássico. Exatamente. Há livros que já De nascem um clássicos. autor jovem de 22 anos. Um autor muito jovem, não é? Muito jovem. Mas que para todos nós, acho que até para o Mia, que é mais velho que nós, mas este livro, quando nós fomos formados por este livro. Exatamente. Não é? E o livro do Mia, curiosamente também, eu acho que é um clássico da literatura moçambicana, hoje. É, E da absolutamente. literatura africana até. Absolutamente. Então, queria começar por dizer isso. Agora, em relação à tua pergunta, lembra-me Não, a outra minha vez pergunta que, era, São lugares de sim, são lugares de encontro, consolação. sobretudo livros que são clássicos. Exatamente. Clássicos são exatamente isso. São lugares de conforto, nesse sentido em que nós vamos ler estes livros e nos encontramos neles. Não é? Nos encontramos neles. E portanto, sim, concordo contigo. Qualquer um destes livros tem essa personalidade. Mia Couto, perante as circunstâncias atuais, que são circunstâncias naturalmente dramáticas que vivemos hoje no país, eu não sei se tu te revês um pouco naquelas personagens que se dizem, ou nos escritores que dizem que não releem os seus livros. Como é que tu olhas com uma obra destas, que era uma obra que há quase 30 anos intentava uma esperança, num país onde essa esperança se parece estar derruída perante as atuais circunstâncias? Eu não sei, eu acho que me mantenho. Se eu tivesse que escrever um livro agora que digamos que tivesse que enfrentar esses mesmos fantasmas, eu acho que já não tinha aquilo que me parece que faz mover o escritor é estar perante uma coisa que ele desconhece. Sim. E que só ao escrever ele vai percebendo o que é que ele quer, o que é que ele vai fazer, não é? Eu não tenho esse método, não tenho o método de agora vou fazer um livro, tenho um plano, tenho uma arquitetura, uma intenção, não sei o que é que é. Estou a escrever agora e vou publicar dentro de possivelmente dentro de um mês, 2 meses, Sim. um livro que me parece também que para mim, só para mim, quer dizer, me reconforta no sentido que tu estavas a dizer, Sim. porque há ali fantasmas da minha infância, da minha adolescência, da minha cidade, da cidade da Beira, que é uma cidade que digamos que se confronta com o tempo, com a modernidade de uma maneira Exatamente. muito mais dramática que E Maputo. com adversidades, não é? E com adversidades, exatamente. grande. Então, acho que estou como se estivesse começando sempre, não é? Estou-me inaugurando, estou-me Estás-te estreando, inaugurando. sim. Mas uma pergunta capciosa. Achas que Moçambique continua a ser uma terra sonâmbula? Eu acho que no sentido sim, no sentido bom e mau, vamos dizer assim. Acho que o sentido bom será esse de, esta é uma nação muito jovem que se está a construir em cima de nações, em cima de culturas variadas, não é? Diversas. Então há aqui desencontros que são historicamente necessários. Sim. E depois há desencontros entre o mundo como ele hoje é e a maneira como se quer que se construa uma nação. Exato. Em Moçambique ou em África, ou seja onde for. Portanto, este é um mundo que não está muito à espera, digamos assim, não está à espera de dar espaço a uma nação, seja ela qual for. Então, acho que nesse ponto de vista, ser sonâmbulo significa não sedimentar num retrato definitivo, quer dizer, nós sabemos que estamos em construção e a lição que é importante tirar é que isso pode não ser um drama. Isso pode ser, quer dizer, o reconhecimento desse caminho, que é um caminho que implica sempre dialogar, conhecer os outros. A gente fala da Guerra do Norte hoje em Moçambique. Sim. Quanto é que, por exemplo, as pessoas do centro e do sul, ou mesmo de Niassa, ou mesmo de Nampula, conhecem realmente o que é aquilo que a gente chama Cabo Delgado, né? Exato. Do ponto de vista da sua intimidade. Não é? Eu percebo que há razões desta guerra que nos escapam a todos nós, porque o sentimento de pertença de alguma parte daquela região não se revê em Moçambique mesmo. Quer dizer, as pessoas estão tão distantes da ideia da capital de Maputo e do resto de Maputo, estão muito mais próximas, historicamente, de um outro centro, de um outro poder, de uma outra identidade. Isso é importante. É importante percebermos que não sabemos, que não conhecemos, não é? É um país que nós próprios desconhecemos, não é? E escrever é um pouco, creio que vocês concordarão nessa perspectiva, escrever é um pouco
a busca desse conhecimento, é um pouco procurar esse desconhecido, não é? Sim, no meu caso, eu tenho essa noção muito concreta, quer dizer, eu sei que comecei a escrever para tentar perceber quem era eu, Sim. dentro de um contexto que era o contexto angolano e que país era aquele, não é? Sim. E também acho que quando lemos os livros de qualquer um destes autores, lemos esses livros para tentar perceber melhor o país, para tentar perceber melhor Moçambique, e acho que de alguma forma chegamos lá, não é? Porque o que o livro faz, qualquer livro faz, é colocar-nos na pele de determinados personagens, não é? Que são personagens moçambicanos. E, portanto, ao entrarmos na pele de cada um desses personagens muito diferentes uns dos outros, ao longo de cada um dos livros, vamos naturalmente conhecendo melhor um pouco de Moçambique, porque Moçambique, o que é Angola? São 30 milhões, não é? Quer dizer, há 30 milhões de maneiras diferentes de ser moçambicano ou de ser angolano, não é? Então, sim, a literatura também serve para isso. Eu acho que a literatura serve, sobretudo, para conhecer melhor o outro, para desenvolver a empatia, para conhecer melhor o outro. Eu talvez pudesse acrescentar, uma vez estamos a falar do Mia, que eu acho que a carreira do Mia tem uma coisa extraordinária, que é um autor raro, porque poucos autores no mundo foram capazes de, tendo criado um estilo, que era um estilo triunfante, abdicarem desse estilo para recomeçar de novo e tentar criar um outro estilo a seguir. E o Mia fez isso. Ou seja, se lermos hoje Terra Sonâmbula e se lermos depois a trilogia das Areias do Imperador, são quase dois autores diferentes, não é? Quer dizer, há uma linha comum que é a poesia, que está em todos eles, não é? Ele não sai do trilho da poesia. Não sai, mas aquilo por que ele se tornou conhecido, que é essa proliferação de neologismos, etc., isso já não está presente. Já não está na... Não está, é uma escrita mais seca, não é? Mais seca, mais rigorosa até, não é? Sem perder a poesia. E isso que o Mia fez, vamos dizer, é muito raro. É curioso que tu como autor, nunca enverdaste pelo caminho do neologismo, Não, mas não. Vamos dizer que em Angola nós temos uma pessoa que fez isso, que foi o Onhanga Luandino. Chito, não é? Não, o Luandino. O Luandino. O Luandino, não é? O Luandino. O Onhanga também, sim. O Onhanga, sobretudo. O Onhanga fez uma outra coisa, porque o Onhanga pegou num certo tipo de linguagem, que era uma linguagem da zona dele, de Catete, que usava de pessoas que usavam o português de uma outra maneira, não é? Mas o Luandino faz diferente. O Luandino faz o que faz depois de ler o Guimarães Rosa, não é? Ele estava preso em Cabo Verde, no Tarrafal, e quando lê o Guimarães Rosa, ele percebe que há uma outra forma de escrever português. E ele queria também criar um projeto literário que era um projeto nacionalista, repara, que era criar uma literatura que não pudesse ser confundida com a literatura portuguesa. Não é? O Mia, eu acho que o Mia pode confirmar isto, o Mia chega ao modelo dele, que é um outro modelo, chega ao modelo lendo Luandino, não lendo Guimarães Rosa. Então há aqui um triângulo muito bonito, que eu acho muito bonito, que é este triângulo Brasil, Angola, Moçambique. Não é? E depois, curiosamente, o Mia vai ter uma réplica em Angola, de certa maneira, que é o Ondjaki. O Ondjaki já chega ao modelo dele, que também depois desenvolve, e agora é uma outra coisa já, mas chega lendo Mia Couto, não chega tanto lendo o Luandino. Voltando a estas interlocuções, o Angalusa permitiu-se a uma viagem muito interessante, falando do Luandino. O Luandino fez 85 anos este ano, há poucos meses. Lembro de celebrá-lo. É seguramente um dos grandes autores da literatura africana. Sim. É um grande senhor da literatura africana, pouco falado, recusou o prémio Camões, é um homem distinto, mas é sobretudo um soberbo escritor. Tu nunca recusaste estas, digamos... Há uma história muito interessante, que quando alguém oferece o livro de Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, ao Luandino, o livro chega à prisão do Tarrafal. Exatamente. E o diretor da prisão, que era um tipo português, todos os livros eram controlados à entrada, não é? Quis censurar aquela coisa e não percebeu nada do que Grande leu. Sertão Não percebeu nada. Não é? Então chamou os colegas e disse assim: vocês percebem alguma coisa disso? E os tipos disseram: esse gajo não sabe escrever. Então, e deixaram entrar o livro. E o livro, segundo o Luandino conta,
ele lia para os colegas da prisão, não é? Sim. E muitos deles nem sequer sabiam ler, mas ao escutarem aquelas histórias do Guimarães Rosa, seguiam-nas e alguns sabiam pedaços de cor e da prosa que é dificílima, que é muito trabalhada. E é curioso como é que às vezes a ignorância destes polícias nos ajudam a construir uma literatura, não é? Mas esse foi o trajeto. Mas eu percebia que o Loandino fazia uma coisa que eu não queria, quer dizer, que me acendeu uma inspiração. Guimarães fazia uma coisa que era bem brasileira, mas o que eles me soltaram foi quer dizer, foi uma espécie de luz verde, uma autorização, é possível. É possível. É possível fazer isto com a linguagem. Então Isso acontece em todas as literaturas. O Garcia Marques contava que foi ao ler Juan Rulfo que encontrou o caminho, ou Kafka, que no teu livro tu citas, no último livro, que encontra o caminho. Os escritores encontram sempre, digamos, os seus predecessores, não é? Como dizia às vezes, Jorge Luís Borges, outro autor que tu lês muito. Sem dúvida. E é muito curioso, eu acho que o mais curioso é perceber como a partir de uma ideia comum, não é? Esta ideia de reinvenção da língua, não é? de insurreição contra o modelo clássico, depois chega a resultados tão diferentes, porque o Loandino, de facto, é muito diferente do Mia. Eu acho que o Loandino é mais obscuro. Não é? O Loandino parte também mais do próprio Quimbundo. Sim, muito cerrado. Muito da Bíblia. Sim. Enquanto o trabalho do Mia é mais estritamente sobre a língua portuguesa mesmo, não é? E, de alguma maneira, mais luminoso. Eu acho o Mia, a prosa do Mia, muito mais luminosa. Tendo em atenção que o Loandino pode ser muito divertido também. Atenção, o Loandino tem muito humor. Luanda é um belíssimo livro. Tem muito humor. Sim, tem muito humor. Mas é mais obscuro, quer dizer, não tem a luz que o Mia tem. O Mia tem uma luz e é muito divertido. Eu acho que o Mia me conquistou, em primeiro lugar, pelo humor. Quando nós conhecemos porque eu fiz uma recensão das Vozes Anoitecidas. Sim, eu lembro. No Expresso. No Expresso, na altura. E o Mia gostou e aí foi a partir daí que nos conhecemos, Ana Mafalda Leite. Aliás, nós nos conhecemos através de livros. Eu conheci o Mia, via-o em casa do Patraquim, que tem aqui um livro, quando ele ia discutir os contos, que depois iam fazer parte de Vozes Anoitecidas, isto em 85. Mas onde me tornei amigo de Mia foi quando fui entrevistá-lo para um programa que existia em 86 na Rádio Moçambique, que se chamava Cultura Viva, que era realizado pelo Emílio Manhique. Exatamente. Entrevistei-o antes do lançamento e tornámos amigos, não é? É verdade. E sabes que o Agualusa conheci-o também na altura, um pouco antes de ele publicar A Conjura, em 88. Os livros é que nos tornaram... Eu era estudante de agronomia em Lisboa, já mais adiantado, e comecei a ler uma revista moçambicana que era Tempo. Exatamente. Eu ia comprar esta revista que se vendia num quiosque na Avenida da Liberdade. E devo dizer-te, eu ia comprar esta revista para ler o Nelson de Saúde. É verdade. É verdade, porque tu escrevias sobre livros. É verdade. Mas parece que foi um outro tempo. Devias ter, quê? 16 anos? Era muito jovem. Seguramente era muito jovem. Era muito jovem. Eras mesmo muito jovem. O Mia tem, provavelmente deve ser, dos nossos escritores, aquele que tem uma trajetória consistente e há mais tempo. E quando surgiram o primeiro livro de poesia do Mia, a Reis do Orvalho, é um livro importante porque faz parte de um grupo de escritores que recusa, digamos, aquela poesia chamada de combate ou poesia. A Reis do Orvalho é o primeiro livro. É o primeiro livro, em 83. Em primeiro livro, 83. Mas a Reis do Orvalho tem essa importância. É um livro que traz o lirismo amoroso à literatura moçambicana. Tinha havido um livro em 80 que é O Bonção, de Luís Carlos Patraquim, que é nesse esteio do lirismo amoroso, mas o Mia e o Patraquim têm tem essa importância porque eles introduzem na nossa poesia um novo olhar. Ele, sem abandonar a poesia, passa para a ficção e faz um livro extraordinário, 3 anos depois, que é este de Vozes Anoitecidas, que tu depois vais fazer a tal recensão no Expresso,
que é um livro que, digamos, vai ter uma repercussão enorme ao nível do universo dos países de língua portuguesa, porque é uma novidade do imaginário, é uma novidade do ineditismo das histórias, é uma novidade as personagens, é uma novidade a língua, o esplendor da língua. Eu vou dizer, eu lembro muito bem, eu não sei o que escrevi, mas isso recordo perfeitamente a emoção com que eu li este livro, que só tem paralelo com a emoção com que eu li essa de Queiroz, Jorge Luís Borges, entendes? Chatwin, quer dizer, que eram autores que quebravam para mim, quando eu os li, não é? Li o essa de Queiroz, tinha 14, 15, 16 Sim. anos, e depois Borges já na universidade, tinha 22 ou 23, mas eram escritores que de repente quebravam com os paradigmas e me traziam um mundo, não é? O Mia, quer dizer, era como se eu sempre tivesse estado à espera daquele livro, não é? Foi um deslumbramento mesmo. Aquele livro para mim foi um deslumbramento. Foi Foi uma revelação. Não, as histórias das vozes anotecidas são, de facto... Eu ainda releio estes primeiros livros do Mia de Contos e continuo a... Cada uma é uma raça. E tem vozes contos anotecidas. divertidíssimos. Divertidíssimos. São. Talvez seja isso. Às vezes a gente perde com o tempo, perdemos uma certa frescura, não é? A espontaneidade, uma sim, sim. E que estes livros ainda têm, que preservam, sabes, uma alegria. Uma alegria na efabulação. É verdade. A Gualusa, nós, como eu disse no princípio, vamos ter outros convidados e, portanto, Vou sair agora. vou ter que dispensar. Vou sair. Que eu acho que é importante que se fale nele, que este Juan Rulfo, este é o Pedro grande... Páramo, não é? O É um Pedro livro Páramo é fundamental. um livro que... Tu também te influenciaste. Mas vês, eu primeiro chego a Garcia Marques e depois é que vou Vou ao, ao pai, Pedro Páramo. ao pai de tudo que eu... Ao pai do quer Garcia dizer, Marques, que é o e de Pedro todos Páramo. os outros, aquela corrente que a gente chama do realismo, Realismo mágico, mágico, sim. latino-americano, foi toda nascida ali, não é? Foi ali que É foi. verdade. E pouco se fala deste homem, deste Juan Rulfo. É verdade. Se há um autor seminal que é fundamental na literatura latino-americana, que deu em Garcia Marques, que deu depois em todos os grandes escritores latino-americanos, Vargas Llosa, etc., é realmente Juan aquele, Rulfo, não é? É realmente Juan Rulfo. Olá, Celso. Temos connosco Celso Muyanga, que é editor, que é uma personalidade importante no nosso meio literário. Estamos aqui para celebrar Mia Couto, mas sobretudo para celebrar autores moçambicanos. Esta coleção, que é uma parceria entre o Porto de Maputo e a editora Marimbi, que é uma coleção que prossegue o objetivo de pôr nas nas bibliotecas, nas escolas, nos municípios, dar livre acesso a autores que de outro modo não chegariam a jovens, cujo objetivo é fazer uma espécie de uma biblioteca fundamental. Nós tivemos, para esta parceria, no caso do livro do Terra Sonâmbula, tivemos uma parceria importantíssima com a Fundação Fernando Leite Couto, que tu representas aqui, e queria agradecer a gentileza, queria agradecer em nome do Porto de Maputo e da Marimbique o facto de terem acedido ao convite de poderem participar neste projeto, mas gostava que também pudesses falar de um autor que te é muito caro, que é Mia Couto, que é finalmente o teu autor. Eu tive o privilégio, não disse no início, de editar o Mia Couto e de ter o primeiro romance dele, depois do Terra Sonâmbula, que foi A Varanda de Frangipane, quando fizemos a Andira com o Ricardo Timalho, de boa memória, e dito agora este livro, que é um livro extraordinário, que é A Terra Sonâmbula. Mas gostava de te ouvir, editor de Mia Couto, Nandira, companheiro de longa jornada, como é que olhas para este livro nas atuais circunstâncias em que o pomos de novo no trânsito dos leitores? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Mia Couto, e boa tarde a todos os telespectadores. Eu é que agradeço este convite, não é, da Marimbique, do Porto de Maputo, para a Fundação associar-se a este projeto da coleção de autores moçambicanos, porque também é nosso objetivo como Fundação trabalhar neste território grande que o Nelson mencionou há pouco, da literatura, que é a formação de novos públicos, não é?
a formação de novos leitores. Então, perseguimos este objetivo e penso que este é um casamento perfeito, não é? Entre duas editoras que perseguem um objetivo comum. E, particularmente, sobre o Terra Sonâmbula, penso que devia ser um livro de leitura obrigatória para o ensino secundário. Não sei se isso acontece, mas tenho dúvidas. E em termos da formação dos novos leitores, não é que no fundo são um viveiro para os novos autores. É o que tem acontecido dia após dia a muitos jovens e também novos autores que não são jovens que nos batem à porta a propor textos para a sua publicação. Então, eu penso que o Terra Sonâmbula é um livro fundamental no nosso território literário. Muito obrigado, Celso. Eu não estava no roteiro, mas falando da Fundação Fernando Leite Couto, eu não posso coibir de evocar a figura de Fernando Couto, pai do Mia Couto, que é poeta, foi um poeta extraordinário, mas também foi editor, foi responsável. Ele com o poeta Nuno Bermudes fizeram duas coleções importantes na Beira, poetas moçambicanos e prosadores de Moçambique, que de alguma forma eu me revejo nisso. Uma iniciativa como esta, Autores Moçambicanos, é um pouco o trabalho que um Fernando Couto fazia, a par do trabalho que fazia um Nuno Bermudes, ou como outros intelectuais moçambicanos na altura faziam no sentido de promover a literatura moçambicana. Tu tiveste, eu também tive esse privilégio, não só na Escola de Jornalismo, como depois na Angira, tu tiveste o privilégio de lidar, de trabalhar, como é que tu olhas perante iniciativas como esta, o legado de um Fernando Couto, quer dizer, para além de ser poeta, para além de ser jornalista, para além de ser um homem sensível, para além de ser era tradutor também, traduzia, era um homem com muitos interesses. Como é que tu olhas, como é que tu te revês nele a olhar para uma coleção como estas que intenta reenviar para o espaço público autores moçambicanos? Eu penso que ele está satisfeito, onde quer que esteja, com estas iniciativas, sobretudo dos filhos, que criaram primeiro a Fundação e depois este trabalho todo envolvente com outros parceiros, como a Marimbique, e no caso desta coleção, eu penso que eu recordo de uma entrevista que ele deu à segunda edição da Charrua, não é? Sim. E quando Tomás Vieira Amaro pergunta-lhe, então, o que é que deixas, qual é o conselho que deixas para os jovens autores moçambicanos, isso é em 84. E uma das palavras que me recordo é que ele disse que era preciso que os jovens da altura conhecessem profundamente o seu país. E depois, a partir dessa experiência, eles recriassem e transportassem essa voz para a literatura. Eu penso que isso é o que se espelha, é um pouco do que o Mia estava a dizer, quando refleti à volta do Terra Sonâmbula e destes tempos, e da literatura em si. E também, diga-se de passagem, Nelson, ele, depois do Manuel Bandeira, é considerado o segundo melhor tradutor dos rubaiatos do Rubaiat, sim. do Omar Khayyam. Só do que a poeta edição saiu ali, persa Fernando Omar Castro, Khayyam. não é? Houve uma gralha na editora, então o nome não Ele estava traduziu correto. esse poeta persa Omar Khayyam, que é pouco conhecido. Mas o Fernando Couto também teve uma importância na revelação dos jovens autores. Eu lembro-me no caso do Isaac Zita, o autor dos Moluenos, é um dos autores que ele acarinhou. Sei que a Fundação hoje, um dos papéis da Fundação é acarinhar jovens autores. Nós, no caso, não tratamos de jovens autores, tratamos aqui de aquilo que seria um clássico, como disse há pouco a Balusa. Mia Couto, isto é um legado do teu pai, esta coisa de acarinhares na Fundação a edição de jovens autores? Sim, sem dúvida. Foi assumido por mim, por os meus dois irmãos, que esse trabalho que ele fazia, nós sabíamos, conhecíamos o que ele fazia, não é? Mas quando ele morreu, nós recebemos dezenas de mensagens
de gente de todo lado daqui de Moçambique, sabes? Gente que já não era muito jovem, gente jovem, que celebrava esse legado que a gente pensou que não podíamos deixar morrer. Portanto, foi esse... o meu pai está ali, está vivo, é uma maneira de também... é uma relação nossa também, digamos, há ali uma intenção nossa, mas mais do que isso está vivo naquilo que ele fazia, não é só numa saudade ou numa relação íntima que temos com isso. E acho que o Nelson tem sido uma peça fundamental, porque o Nelson faz o Celso, perdão. O Celso faz esta ponte, desculpa, Celso. O Celso faz esta ponte, ele já trabalhava com o meu pai antes, o meu pai morreu, depois ele transita para a Fundação e faz esse trabalho que não é só publicar. É um trabalho de editor no sentido... De acompanhar os jovens, não é? Esse sentido anglo-saxónico que a gente tem que aprender Sim, aqui, sim, sim. Que é alguém que trabalha com o autor, não é? Exatamente. Infelizmente nós herdamos um pouco essa tradição mais lusitana de que o autor é Não sagrado. se mexe, é sagrado, é ninguém uma faca toca sagrada. no texto do autor, mas é fundamental, eu sou muito adepto dessa outra linha, que o editor trabalha junto com o autor, não invadindo o espaço do autor, mas sugerindo, tendo um olhar externo que ajuda muito, não é? Nós vivemos uma época estranha, vivemos estes meses estranhos. Há meses eu via com entusiasmo muitas das iniciativas que a Fundação tinha, sobretudo no lançamento de jovens autores, inclusive quando nos procuravam alguns autores, remetíamos à Fundação no sentido de dizermos, nós trabalhamos clássicos, quem tem vocação para fazer jovens autores é a Fundação, falem com Celso Muyanga, o editor, ou falem com Miyakoto, se puderem. Como é que é este trabalho hoje, perante estas circunstâncias tão adversas, perante esta pandemia que lançou também sobre o território da literatura uma imprevisibilidade? Não sabemos de onde sair disto. Sim, nós temos feito, temos recriado o caminho, né? Estamos a recriar esse caminho por via das plataformas digitais, por via do e-mail. E agora mesmo está a decorrer uma oficina com 12 novos autores que faziam parte de um grupo de 45. E é uma iniciativa dos Centros Culturais da cidade de Maputo. Então, chama-se Olhos Deslumbrados, uma vez mais, é um título do Fernando Leite Couto, em forma de homenagem, para olharmos para o património da cidade. Eu penso que estamos a reinventar um caminho por via dessas plataformas e temos tentado seguir em frente, avante. E está a acontecer, está a decorrer com todas as limitações e com todas as dificuldades, mas estamos a remar contra a maré. Miyakoto, há pouco dizias que estavas a escrever um novo livro. É evidente que ao relançarmos o Terra Sonâmbula não nos devemos circunscrever aquilo que foi uma obra lançada há quase 30 anos. Este livro surgiu em 92, a sua primeira edição. O que é que hoje, quase 30 anos depois da Terra Sonâmbula, depois de Voz Enudecida, depois de Cada Uma é uma Raça, depois daqueles títulos que lançavam sobre nós um futuro, o que é que escreves hoje? O que é que te preocupa hoje? Que universo é esse sobre o qual o escritor se move? Não, eu devo dizer, para não falar de mim só, eu acho que uma coisa que o Celso pode corroborar é que lembra-se que nós passamos por um período de deserto, que até havia aquela coisa, aquele debate um pouco estéril da morte da literatura em Moçambique. O que estava a acontecer ali era uma gravidez, de facto, hoje há muitos nomes e importantes e cheios de talento e alguns já não são só promessas, são a gente que está a começar uma carreira, e isso me deixa muito feliz, quer dizer, talvez isso confirme uma coisa, que a literatura é realmente um fenómeno urbano, não é? A literatura nasce na cidade, não é? E temos uma geração não só urbana já de segunda, terceira, quarta geração, como também é uma geração que já nasce num outro contexto histórico
já não estamos no pós-independência, já temos um No outro pós-independência. põe pós nisso, né? E portanto que tem uma distância, que tem um sentido crítico e que já busca coisas do mundo, que é muito interessante. Eu tenho uma enorme expectativa, já não é só esperança, que estas vozes vão sair de Moçambique e vão se impor como valores que têm importância a um nível muito mais global, não é? Eu fico naturalmente satisfeito por saber que tu tens uma grande esperança em relação a novos escritores Sim. moçambicanos. Sim. Celso Mianga, tens alguns nomes que gostavas de revelar como promessas consistentes deste universo de que o Mia falava há pouco? Sim, vou aproveitar. Temos, por exemplo, o Pedro Pereira Lopes, penso que é um autor que está a afirmar-se, o Léo Cote, Álvaro Taruma, o Edmilson Mavi, Mbate Pedro. Mbate Pedro, penso que já está a consolidar. Já não é uma nova... Sim, já é está a consolidar-se. A Irondina Joshua, na poesia, o Bond, Macville de Bond, penso. O Bento Balor, que é o novo autor, é da sua geração, mas ele Sim, surgiu publicou na tarde, Fundação despontou mais tarde Romance. como autor, não é? Ele também está nessa lista. E temos mais vozes, como a Eliana Anzualo, a filha de Tomás Vieira Mário, que está a despontar para a poesia. Penso que hoje em dia, dos países da CPLP, Moçambique tem uma naipe de jovens autores, sobretudo na poesia, muito forte. Curioso, Muito poesia forte. continua a ser. A poesia. Poesia. Nós estamos em direto para a televisão de Moçambique. Vamos terminar dentro de 5 minutos a transmissão pela televisão, mas continuaremos nas redes sociais. Eu não queria terminar a sessão em direto com a televisão sem falar da importância da leitura, que é no fundo aquilo que nos traz cá, da importância da nossa atividade como publicistas, como aqueles que divulgam autores, além de sermos autores, alguns de nós. Que importância me atribuis a este tipo de iniciativas que visam levar um livro a um público mais vasto? Não peço, evidentemente, elogios, nem ao Porto de Moçambique, nem a Marabique. Mas merece. Mas no sentido de que nós, quando lançámos aqui a primeira série destes livros, eu dizia à anterior ministra, e faço este apelo à atual ministra da Educação, comprem pelo menos 300 livros cada edição de autores moçambicanos e viabilizarão as edições. É preciso que o setor público compre livros, é preciso que o Ministério da Educação assuma esse compromisso. Esse compromisso não é só de um Porto de Maputo, não é só de uma Marimbique, não é só de uma fundação. Fernando Leite Couto, nós estamos a fazer aquilo que devemos fazer como atores desse sistema, que é o sistema literário, mas é preciso que o Estado cumpra o seu papel. Com certeza. Eu gostava de ouvir-te a propósito disso. Não, eu quase que vou a reboque do teu apelo, quer dizer, eu acho que o Estado se foi, a gente sabe porquê, por toda esta tendência neoliberal do mundo, de reduzir o Estado, de emagrecer o Estado, e o Estado foi deixando para trás aquilo que era mais fácil, que era a sua responsabilidade em termos da cultura, da sua ligação com a cultura, e de facto o que é triste é que o escritor, primeiro, o jovem ou a jovem não tem acesso fácil ao livro. Exatamente. E toda esta relação do escritor com o seu público é mediatizada pelo mercado, é mediatizada por editoras, a quem eu tiro o chapéu, quer dizer, ainda bem que existem essas editoras, mas quer dizer, o Estado abdicou e abandonou, digamos assim, todo aquele papel que poderia ter no estímulo, no apoio, nisso que estás a dizer, na aquisição, na construção de bibliotecas. E é preciso dizer que as bibliotecas sofrem do mesmo mal que sofrem as nossas escolas. Nós, com este Covid, nós percebemos que em muitos lugares que pensávamos que havia escolas... Não há escola. Há uma coisa que está lá, que tem umas paredes, mas falta o resto. Quer dizer, a escola, ela própria, ela tem que ensinar
só por existir como edifício, não é? Tem que ter uma Minha casa Couto, bem... vamos continuar Sim. a falar apenas para dizer que terminamos a nossa emissão em direto para a televisão de Moçambique, mas continuamos com os jovens, sobretudo nas redes sociais, porque alguns são incendiários, era importante que eles repegassem nesta mensagem. Exato. Então, prossigo... Prossegue, Eu também já ia terminar. Não, estás bem. Então, acho que onde existem bibliotecas e quando eu os visito, e são muito poucas, quer dizer, a biblioteca é quase um armazém onde estão lá os livros, quer dizer, falta o resto, não é? Falta alguém que tome conta da biblioteca, alguém que torne esse espaço vivo, que faça a ligação com, se for uma escola, com os alunos, se for num município... Faltam essas figuras que gostam de livros. Eu não vou insistir, mas eu lembro quando fui para a escola de jornalismo, encontrei lá o Fernando Couto, teu pai, com quem falava do Omar Khayyam, poeta persa, com quem falava sobre Eugênio de Andrade, grande poeta português, de que ele era um grande apaixonado cultor, com quem falava dos momentos da Beira, da literatura na Beira, dos movimentos literários. Faltam essas figuras, finalmente, que possam ser uma espécie de orientadores para novos leitores, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que também não há que ter, digamos aqui, não há que ter ilusão. Não é que, mesmo no tempo colonial, isto era feito por meia dúzia de carolas, como tu disse. Quer dizer, havia pessoas que saíam fora do comum e tinham essa relação e transmitiam essa paixão. Acho que a nossa escola, nesse aspecto, poderá ter essa lacuna, porque eu imagino que, como isto é um rolo que se reproduz, não é? Claro. Se o próprio professor não tem essa relação de paixão pela história, pelo livro, porque o mais importante numa escola não é só colocar o estudante na relação com a leitura, com o livro, é colocar na relação de paixão para a criação de uma história, para a criação poética, quer dizer, mesmo que não haja livro, que seja encorajado a contar histórias. E aqui há uma coisa que pode ser trágica, isto é, são um povo, são culturas da oralidade, quer dizer, que têm realmente que funcionam desta maneira, contando histórias, não é? E isto, nós pensamos que é um dado adquirido, que vai ser sempre assim. Em Moçambique, tu sais à rua e quando voltas já estás municiado de várias histórias. Exatamente. Basta saber escutar e a gente vem para casa alimentado de histórias. Mas isso não é uma coisa que se vai prolongar para sempre. Isto tem um tempo contado, não é? Tu falaste de uma coisa que são os professores. Eu não me furto a contar uma história quase da minha biografia, que é, recentemente, por alguma razão, fui ao cemitério fazer uma daquelas romagens que nós temos de fazer nos cemitérios e descobri a campa de um professor, digo-lhe o nome, José Seifano, que me deu a ler os autores africanos que nos anos 80 estavam em voga. Sembène Ousmane, que ainda hoje é conhecido como cineasta, está agora a ser celebrado como cineasta. Ngugi wa Thiong'o, que é provavelmente o autor africano mais prestigiado e candidato ao Prémio Nobel, Chinua Achebe, o Wole Soyinka, que na altura publicaram os intérpretes e foi Prémio Nobel em 86, sendo o primeiro autor africano negro Prémio Nobel. Este era um professor do secundário que nos dava, a mim e a um colega que infelizmente faleceu há pouco tempo, que nos dava a ler estes livros, que eram livros de uma coleção que chegava aqui a muito custo. E esse professor foi fundamental na minha formação. Digamos, se os professores moçambicanos tiverem acesso a livros, se tiverem coleções como estas coleções que nós estamos a fazer, vão fazer este trabalho que é o trabalho de inseminar para novas gerações literatura moçambicana, literatura africana, etc. Porque o papel dos professores, eu creio que é incontornável nisso. É por isso que eu fazia e repito, é preciso que o Ministério da Educação olhe para isto como premente, como importante, como decisivo, quer dizer, não só o livro escolar no sentido do livro que é fundamental, mas a literatura, o complemento da literatura, os autores moçambicanos, Mia Couto, Luís Bernardo Onuana, Rui Nogar, Noémia de Souza, Eduardo White,
enfim, Luís Castro Patraquim, estes autores, Paulina Chesiane, os novos autores, Bate Pedro, etc., como autores essenciais para a formação de novos leitores, mas também para a formação de novas possibilidades de criação, de criatividade a nível de Moçambique. Celso? Acho que se afim. Bom, eu fiquei sem um microfone que me dá o retorno, mas creio que, de alguma forma, assim nós concluímos esta conversa com Mia Couto. A nossa conversa tem como pretexto próximo o relançamento de um livro extraordinário, Terra Sonâmbula, um romance que surgiu em 1992, no contexto em que Moçambique vivia o final de uma guerra que tinha tido consequências dramáticas. Não é um livro sobre a guerra, como o próprio Mia fala, é um livro sobre sonhos, é um livro sobre futuro, é um livro sobre caminhos, é um livro onde as personagens caminham nas estradas do futuro, é um livro onde se escrevem as páginas da nossa terra. Obrigado, Mia Couto. Obrigado, Nelson. Obrigado, Celso Mianga. Obrigado, José Eduardo Agualusa, que aqui conosco esteve. Obrigado, Porto Maputo, Soraya Abdullah, Osório Lucas, que nos permitiram fazer não só esta coleção, mas que nos permitiram fazer esta iniciativa que nos trouxe hoje aqui à Galeria do Porto Maputo. Muito boa tarde.